Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Nós temos falado sobre os dízimos e as ofertas. E talvez você que me ouve pela primeira vez esteja um tanto assustado por ouvir essas palavras, por ouvir falar em ofertas, dízimos, quando o seu problema é uma doença incurável, quando a sua situação é crítica, sua situação financeira é cruel. Mas eu quero dizer para você, minha amiga e meu amigo, especialmente para você que me ouve e que tem um problema grave na sua vida, qualquer que seja ele, você só tem uma forma de você alcançar o trono de Deus, é através da fé. A fé viva. Fé que exige o sacrifício. Exige o sacrifício. Não somos nós quem determinamos o sacrifício. É a fé, é a própria fé da pessoa. Você verifica, por exemplo, que ninguém chega à profissão de médico sem sacrificar horas, dias, meses, anos de estudos. A mesma coisa com qualquer outra profissão. Ninguém consegue alcançar uma posição de destaque neste mundo sem o seu sacrifício. Ninguém consegue ter um salário mensal sem sacrificar a sua vida de trabalho durante o mês. Não é verdade? Então, tudo na vida exige sacrifício. Tudo na vida exige sacrifício. O amor exige sacrifício. O casamento exige sacrifício. Ora, a fé também exige sacrifício. A fé, a expressão de fé mais pura é o sacrifício. Porque quando uma pessoa diz eu creio em Deus apenas na base da teoria, essa crença não funciona, não corresponde. Você verifica o próprio mundo. Quantas pessoas têm crido em Deus? Você que me ouve tem crido em Deus, mas a sua vida não muda. Não é verdade? Não funciona essa crença se não for acompanhada do sacrifício. E por que o sacrifício? Por que a nossa fé exige sacrifício? Porque existe o altar. Existe o altar de Deus. E o altar representa Deus. E quando a pessoa faz o seu sacrifício no altar, então ela tem um encontro com Deus nesse lugar chamado altar. Você verifica, por exemplo, o povo de Israel não faz sacrifício. Os judeus não fazem sacrifício. Sabe por que eles não fazem sacrifício? Porque não há o templo. Não existe o templo de Salomão. Não existe o templo de Deus. Então, por conta de não existir o templo, não há o lugar do sacrifício. Não há o altar. Então, eles ficam esperando que o templo seja construído para que então possam fazer os seus sacrifícios. Então, o templo de Salomão é o lugar de sacrifício. É o lugar dos sacrifícios. Por quê? Porque é o lugar do encontro com Deus, é o lugar de encontro, é o ponto de encontro entre a pessoa, o sacrificante e o altar, entre o ofertante e Deus. E aí a oferta, o sacrifício, ele representa o quê? Ele representa o Senhor Jesus, que foi a oferta de Deus para o mundo, que foi o sacrifício de Deus para o mundo. Então, na lei da fé, há que se fazer o sacrifício para se tomar posse da nossa terra prometida. Você verifica que Israel, os judeus, os israelenses, os filhos de Israel,
estavam escravos no Egito. Para que eles pudessem sair daquela escravidão e tomar posse da terra prometida, eles tiveram que fazer sacrifícios. Eles fizeram sacrifício, tiveram que atravessar todo o deserto. E quando chegaram à porta da terra prometida, eles tiveram que lutar com os seus inimigos para desapossá-los e tomar posse da terra que é de Deus. Então, nós verificamos assim que esse mesmo modus operandi acontece com a fé. Quando a pessoa crê de verdade, ela sacrifica. Quando a pessoa ama de verdade, ela sacrifica. Quando a pessoa crê de verdade, ela sacrifica. Ela sacrifica por qualquer coisa que ela crê, que ela acredita. Não é verdade? Muito mais com respeito à fé. Ora, eu quero que você saiba que o segredo de você mudar a sua vida é fazer o sacrifício. É o sacrifício. Eu posso falar isso para você, porque eu faço o sacrifício. Eu tenho o direito de falar, eu tenho condições de falar sobre o sacrifício, porque eu faço o sacrifício. Minha amiga, meu amigo, o sacrifício é o único caminho, é o caminho mais curto entre o querer e o realizar. Não há outra forma. Você verifica, por exemplo, há crentes que estão me ouvindo agora, e pastores e muita gente que participa dessa programação, que tem uma vida mirrada, anêmica, triste. Não acontece nada. Crê em Jesus, crê na Bíblia. Só que essas pessoas não tomam posse daquilo que elas creem. Creem em Deus, mas as maravilhas de Deus não acontecem na vida deles porque não fazem o sacrifício, é só isso. Não é porque eles não merecem, não. Ninguém merece nada de Deus. Mas quando você manifesta a sua fé através do sacrifício, você está provando para o inferno, para o diabo e para Deus que você crê, você acredita na palavra dele. E é isso que faz a diferença na vida dos que tomam posse das promessas de Deus e os que creem e não tomam posse. Ora, Deus falou para Moisés: buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher, de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação. E para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as ofertas das vossas mãos, as ofertas votivas, as ofertas voluntárias, os primogênitos das vossas vacas e também das vossas ovelhas. Ora, Deus é representado nesse mundo pelo altar. O altar. E o altar é o lugar feito para que as pessoas possam dar as suas vidas, entregar as suas vidas. Porque qualquer que seja a oferta votiva, sacrifício, dízimo, tudo que a pessoa depositar no altar, então, na realidade, o que ela está depositando é a sua própria vida. Porque os dízimos, os holocaustos, os sacrifícios, as ofertas voluntárias, enfim, tudo representam o ofertante. Representam o ofertante. E Deus avalia o ofertante quando ele traz a sua oferta. Olha, isso é tão importante, é tão interessante, que Jesus fala, quando ele diz assim: quando trouxeres a tua oferta, se tens alguma coisa contra alguém, deixa a tua oferta perante o altar, não coloque no altar não, deixe a sua oferta perante o altar, vai, volta e reconcilia-te com aquela pessoa que você tem algum constrangimento ou alguma mágoa. Acerta a sua vida com ela.
depois vem, pega a sua oferta e coloca no altar. Quer dizer, a oferta é tão santa, tão sagrada quanto Deus, porque ela representa Deus. Ela simboliza, ela tipifica Jesus. Então, e tipifica a vida do ofertante, obviamente. Então, quando nós estamos falando em ofertas, dízimos, ofertas votivas, voluntárias, primogênitos, etc., nós estamos falando de uma representação, de um simbolismo, de uma tipificação da própria pessoa que está ofertando. E no altar, Deus avalia o coração do ofertante. Mas é no altar que eles se encontram, quer dizer, Deus e o ofertante. É assim que funciona. Não importa a doutrina que você cultua, que você segue, uma coisa é certa: ninguém agrada a Deus sem fé. Ninguém consegue agradar a Deus sem fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Mas a fé exige o sacrifício. Para que nós sigamos Jesus, nós temos que sacrificar a nossa vontade, o nosso eu. Nós temos que impedir que a nossa carne venha sobressair. É sacrifício. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, sacrifício. Tome a sua cruz, sacrifício. E siga-me, sacrifício. Então, 3 sacrifícios para quem te siga Jesus. Então, a oferta, na realidade, representa o ofertante, assim como o altar representa Deus. E o segredo de você alcançar de Deus benefícios é essa fé prática que você deposita no altar, através das suas ofertas, dos seus dízimos e etc. Compreendeu, minha amiga, meu amigo? Se você quiser mudar de vida, aí está o caminho. Faça isso. Faça um teste e você vai ver se Deus não vai mudar a sua vida. Faça um teste. Mas aí alguém dirá: mas, ô bispo, eu tenho depositado minhas ofertas no altar, eu tenho colocado meus sacrifícios e a minha vida não mudou. Duvido. Eu duvido que você tenha feito isso. Eu duvido. Porque é impossível Deus não ouvir uma pessoa que sacrifica toda a sua vida no seu altar. É impossível. E eu posso falar isso por mim e pelos muitos testemunhos que nós temos na igreja. Minha amiga, meu amigo, aprenda essa lição. Se você praticar, você vai ser beneficiada. Se não, você vai continuar na sua vida mesquinha, da mesma forma, mesmo frequentando igreja, mesmo sendo leal lá à sua denominação. Vai continuar a mesma coisa. Por quê? Porque a sua fé exige sacrifício. A minha fé exige o meu sacrifício. A sua fé exige o seu sacrifício. E cada pessoa tem uma fé e cada fé exige o seu próprio sacrifício. Vamos falar com Deus. Meu Pai querido e amado, bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Sabe por quê? Porque o Senhor é bom, misericordioso, compassivo. E o Senhor nos deu fé. Nos deu fé para que nós pudéssemos agradá-lo, para que nós pudéssemos ter envolvimento contigo, comunhão contigo. Assim foi com Abel. Ele ofereceu o melhor que tinha e por conta da sua oferta ele foi justificado. E é assim que acontece. Nós somos justificados pela nossa fé. Mas fé que na prática exige o sacrifício. Em outras palavras, o Senhor nos deu liberdade, o livre-arbítrio, para escolher, para mudar a nossa vida, para não ficar na dependência de nada, de ninguém. E quando alguém usa a sua própria fé, manifesta essa fé viva no teu altar, então a resposta do Senhor é quase que imediata.
Essa é a realidade. Se a resposta física não é imediata, pelo menos a resposta espiritual, a convicção de que aquilo que ela pediu vai acontecer, é imediata. Então, o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir por essas pessoas que estão me ouvindo, toda essa gente, porque eu não quero apenas que o povo da Igreja Universal do Reino de Deus seja abençoado, eu quero que todo o teu povo seja abençoado, todo ele. Mas a gente não pode abençoar os que são rebeldes, os que estão em dúvidas. Nós estamos passando aquilo que o Senhor nos tem dado, para que todos possam ser abençoados. Então eu te peço por essa criatura que me ouve, que está enclausurada, em dívidas, em problemas econômicos difíceis de serem resolvidos. Essa outra que está enferma, doente, essa outra pessoa que está com problema sentimental, enfim, os N problemas que tem por aí, todos eles, cada um deles é resolvido pela fé, mas a fé sacrificial, a fé que faz mover a tua mão na nossa direção. Até porque, quando manifestamos essa fé viva, prática, simples, o nosso ser se ilumina e as trevas que por acaso estejam amarrando nossas vidas são expelidas, são dissipadas por conta dessa luz, esse poder de luz que tem a fé sobrenatural. Eu te peço, Espírito Santo, então abençoe todo o teu povo, toda a tua igreja, todos aqueles que são fiéis, que acreditam e que se lançam nessa convicção, nessa fé. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu também quero te pedir pelos pastores, obreiras, obreiros, os meus auxiliares do rádio, as pessoas que nos auxiliam mensalmente, aquelas que são dizimistas, ofertantes. Eu penso por todo este povo, meu Pai, que tem chegado até nós, que seja abençoado de maneira como o Senhor prometeu, abundantemente. Eu peço, meu Deus, perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos dos males físicos e espirituais, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Bem, minha amiga, meu amigo, eu quero fazer um convite assim todo especial para as pessoas, dos obreiros, especialmente obreiros, e você que é um obreiro afastado, ou ex-obreiro, você que está afastado e quiser participar nesta sexta-feira, quer dizer, depois da manhã, às 11 da noite, o Bispo Sérgio estará fazendo uma grande vigília, uma vigília da noite inteira, a vigília do resgate. Você que já deu de tudo para sair dessa vida desgraçada que você tem vivido, participe dessa vigília. Quem sabe a sua vida não vai mudar como da água para o vinho. É um sacrifício você participar de uma vigília a noite toda, mas eu posso lhe garantir que esse sacrifício vai lhe trazer benefícios para o resto da vida. Além disso, eu queria também convidar os nossos amigos que neste domingo nós estaremos orando pelas mães, estaremos orando pelas mães dos pastores, das obreiras, dos obreiros e tal. Mas às 6 da tarde, aliás, a reunião da manhã, das 9h30, vai começar às 9 horas. 9 horas. E às 18 horas, ao cair da tarde, eu estarei aqui na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Nós estaremos às 6 horas da tarde e eu estarei focando mais uma vez as visões, profecias e também sonhos, visões e profecias. Nós estaremos focando esse assunto porque ele deu muito o que falar quando nós falamos da vez passada, e nós queremos abrir
mais ainda o leque de opções para você ter uma consciência de fé inteligente para que você não venha comer na mão dos outros. Neste domingo, às 18 horas, nós estaremos tratando desse assunto. Sonhos, visões e profecias. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora, tá bom? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.